E o Palmeiras é uma máquina de venda. Saiu rumores aí que o City sinaliza proposta milionária por zagueiro Vitor Reis do Palmeiras. Saiu aí a informação que o Manchester City prepara aí uma oferta irrecusável, cerca de 40 milhões de euros pelo zagueiro do Palmeiras. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou, se o Vitor Reis deveria ir ou não? Comenta aqui embaixo também se vocês acham que o Vitor Reis deveria ir para o Manchester City ou continuar no Palmeiras. Deixa aqui nos comentários e agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas vamos sim, falar do Palmeiras, a gente imaginava uma moleza nessa volta, né? Mas não tem nada disso, nem aqui dentro. Porque são treinos em 2 períodos, o Palmeiras se preparando já para começo dessa longa temporada, né, em 2025. O Palmeiras que estreia na próxima quarta-feira, jogando em casa, no Allianz Parque, 21h35. Esse é o horário do jogo contra a Portuguesa, vai ser a estreia no Campeonato Paulista. Enquanto isso, nos bastidores as coisas fervilham. O Rony e Fluminense parece que deu namoro, mas não deu casamento. O Rony está sendo especulado, pelo menos foi veiculada a informação na imprensa mexicana. 2 clubes do México estariam interessados no Rony, que por enquanto segue por aqui. Mesma coisa acontece com o Zé Rafael. Zé Rafael não fechou com o Santos. Mais uma vez, mais uma tentativa do Santos e não deu acordo. Mas o grande assunto, né? A gente tem a história do Andrés Pereira, foi feita a proposta de 20 milhões de euros para o Fulham, mas o time inglês ainda não respondeu, o Palmeiras. Tem até o dia 31, né? Quando fecha a janela lá na Europa, então isso deve se arrastar mais um tempo. Agora, o Palmeiras, ele não estava imaginando perder o Vitor Reis, pelo menos antes do Mundial de Clubes, né, que vai acontecer no meio do ano. Só que é muito dinheiro. Eu ouvi vocês comentando aí e é o que está sendo comentado e fomentado aqui também pelos lados da Academia de Futebol na Zona Oeste de São Paulo. Vamos falar, 40 milhões de euros, se a gente transformar na nossa fraca moeda, são 252 milhões de reais. Por um zagueiro, que é bastante jovem, apenas 18 anos de idade, fez somente 22 jogos entre os profissionais, foi revelado na base do Palmeiras. Aliás, a base do Palmeiras parece milagre, mas não é. É o João Paulo Sampaio trabalhando bastante lá e muitos jogadores surgindo, e o Palmeiras agora com o Vitor Reis. O Palmeiras tem 100% dos direitos dele e o Manchester City estaria fazendo essa proposta gigante de 40 milhões de euros. É para balançar qualquer dirigente, não é? Há a expectativa de que o negócio avance nos próximos dias e que o Vitor Reis, que é uma das maiores revelações como zagueiro em toda a história recente do futebol brasileiro, seria o maior valor empregado do mercado europeu para o mercado brasileiro por um zagueiro. Em contrapartida, o Palmeiras renovou o contrato do experiente Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, paraguaio, ele que chegou em 2018, deve ficar na equipe alviverde agora, pelo novo contrato, até 2027. Eu fico olhando de lado porque tem bastante movimentação. Você já fez várias coberturas aqui, Fernandinho, na Academia de Futebol, aqui na Marquês de São Vicente, e a gente fica sempre de olho para ver se chega alguém importante, né? Porque tem treino de manhã, tem treino à tarde. Então são essas as primeiras informações do Palmeiras. Palmeiras que hoje tem 28 jogadores à disposição para o técnico Abel Ferreira. É verdade que não pode contar com o Paulinho ainda, ele passou por uma cirurgia, reforço que vem do Atlético Mineiro, reforço bastante importante também, mas 5 jogadores da base. O Palmeiras estreou bem na Copa São Paulo, são 2 vitórias consecutivas. O Palmeiras que inclusive já está classificado para a próxima fase. 5 jogadores desse time sub-20 já subiram com o técnico Abel Ferreira e muitos devem continuar com o técnico Abel Ferreira e talvez nem voltem para disputar a Copa São Paulo. Isso a gente não sabe ainda, mas são jogadores que vão ganhar espaço e certamente depois da Copa, que acaba no dia do aniversário da capital, dia 25 de janeiro, se o Palmeiras chegar até essa decisão, talvez esses jogadores possam ser aproveitados ainda na Copa São Paulo, mas depois eles vão fazer já a temporada 2025 com o Abel Ferreira. É o Palmeiras se renovando, não é, Fernandinho? São essas as informações da equipe alviverde, por enquanto, por aqui. Obrigado, Decilo. O que deu para ver uma movimentação muito grande de seguranças aí atrás. Eu vi, agora que abriu o portão, uma parte aí. Por que tem tanto segurança aí, Decilo? Chegar um carro forte. Vai chegar um carro 40 forte. milhões de euros. Vai chegar um carro forte daqui a pouquinho.
Ou se fosse, eles poderiam deixar um malote aqui do lado pra gente, né? Olha Mas lá, não, isso é uma movimentação. Toda ali, ó. Tem um monte, olha lá saindo de então, cima. mas Vai ser atropelado aí de cima. Não, aqui tem um desvio, eu tô na faixa amarela. Tô na faixa amarela aqui, se me pegarem é multa. Mas é a estratégia deles, né? Tem primeiro os seguranças aqui no portão, depois os seguranças mais à frente. E eles ficam ali batendo um papo, ficam de olho em tudo. E tem muita chegada de jogador, saída de atleta, de dirigente. Então é uma movimentação que está desde cedo assim. E como o Palmeiras está treinando em 2 períodos, isso deve se repetir nos próximos dias. Está começando a temporada que vai ser longa para a equipe ao vivo. Obrigado, Dicilo. Um grande abraço para você. Alguma novidade que você apurar por aí, chama. Canal aberto para você. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, bom revê-lo, bom retorno das férias. Legal, um abração. Até mais, Fernandinho. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Gente, 40 mil, hein? É grana, hein? É 20 loucura, jogos apenas, hein? 22 jogos, 2 gols. jogos. Na estreia fez o gol contra o Corinthians no Clássico, né? O menino tem estrela. Mas é um valor que é irrecusável, né, Fernandinho? Não dá para falar não para uma proposta como essa, para um zagueiro que hoje tem 18 anos, daqui 3 dias vai completar 19. Mas é uma grande revelação. E um detalhe nessa negociação, Fernandinho, porque ela é melhor ainda do que parece, é porque o Palmeiras, nessa negociação com o City, do Vitor Reis, o Palmeiras tem 100% dos direitos econômicos. Coisa rara. Nem o jogador não tem nada. Por exemplo, o Hendrick e o Estevão, o Palmeiras tinha 70%. Então, é uma negociação que os valores... porque o Estevão acho que foi 61 milhões, 61,5. 45 fixos, 16 61,5. Se você tirar daí os 30%, vai dar 42,5, vai dar por aí. Então, a venda do menino, do Vitor Reis... Se equipara a um dos principais atacantes revelados no futebol brasileiro. Fenômeno, o Estevão, que está indo embora para o Chelsea. O Hendrick é a mesma coisa. O Hendrick igual. Se você tirar, vai dar 42. Tira 18 milhões, que é o percentual que ele tem direito, ele e os familiares, cai para 42 que o Palmeiras tem direito. Então, a venda aí do menino Vitor Reis, esses 40 milhões, equivale às 2 vendas das joias e atacantes do Palmeiras. Só aí tem mais de 200 milhões de euros, velho. Bateu mais Fora os que são só com os picados. Você vai Vitão, Gabriel Menino, Giovani, você vai... Luiz Guilherme brincadeira. E o Gabriel tá quase 7, velho. O Arthur. Olha... Felipe Jack, se que nunca você jogou no somar profissional. tudo... Exato. E gasta só 240 mil reais, gasta 20 mil reais por mês. Se vender o Vitor, base do Palmeiras. Vai chegar a 2 bilhões. 2 bi de venda, cara. Só de moleque. Fora o jogador já formado que comprou. Você tem que... Não tem como segurar. Impressionante. Não tem como segurar. Não, e é impressionante o dinheiro que faz. Por que os outros também não fazem? Essa é a pergunta. Por que Flamengo não faz, Corinthians não faz, São Paulo, com uma estrutura maravilhosa, não faz? Por que ninguém faz? Porque estão tentando tirar também quem é o responsável. Tudo isso que é o João Paulo, né? Há quanto tempo estão tentando tirar o João Paulo do Palmeiras? Mas como ele, devem ter outras pessoas capazes também. O João é um modelo hoje para a base, né? E não é só isso, né? Acho que tem uma coisa de como você leva a sério ou não a sua categoria de base, Fernando. Eu vejo, o Corinthians acho que contratou mais de 50 jogadores para a base. Você não sabe por quê, do quê, para quê, quem. Você não vê esses caras no profissional. QI, né? O que indica. E não, porque a gente quer ver a base de perto. E a gente quase não ouve falar do trabalho da base do Palmeiras, a não ser no campo. Tá, como gostam de dizer, perdão, Marcelo, fazendo uma parceria, não é uma venda parcial da sua categoria de base, se isso se concretizar com um grego empresário. Que é uma grande bobagem. Olha os recursos que traz a base. Estão achando o máximo. Estão achando o máximo, mas é uma grande bobagem. Olha a base bem trabalhada, o que acontece. E aí até ainda em cima da situação do Vitor Reis, é um garoto que ele chegou com 10 anos de idade no Palmeiras, só não chegou antes porque a família não conseguia levar ele todo dia para Guarulhos. Recentemente o João Paulo Sampaio deu uma entrevista falando que dos 10 aos 15,
O Vitor Reis, ele ia todo dia de São José dos Campos até Guarulhos e voltava para casa. Porque ele não podia ainda alojar por causa da idade. E o Vitor Reis sempre foi um jogador que jogou na categoria acima. Então, com 11 anos, ele jogava no 13. Com 12, jogava no 15. E agora, com 18, já no profissional. Ele foi capitão de seleção de base em Copa do Mundo, Sub-17. Então, sempre foi um jogador tratado como Endrick e Estevão. Uma joia muito rara na base do Palmeiras. E esses dois, se você colocar a lista de volta aqui, por favor, no telão, Estevão saiu de um clube para vir para o Palmeiras. Cruzeiro. O Endrick bateu na porta de uns 4, 5 clubes. São Paulo. E não quiseram. Então, olha como há equívocos na hora de formar, de avaliar e de gastar. É a bendita da roda do negócio. O Estevão não foi nem A gente tem que contratar, a gente tem que trazer, a gente tem que... Não vamos revelar, vamos fazer o dinheiro rodar. Eu não tenho, mas eu vou gastar. O Estevão não foi nem um equívoco, né, da parte do Cruzeiro. O Cruzeiro perde porque começou a fazer negócio errado dentro do contrato do Estevão. E aí ele fica agente livre e o Palmeiras vai atrás. O Palmeiras já tinha tentado ele quando ele ainda jogava em Franca, que é a cidade natal dele. E o Cruzeiro ofereceu algo, na época, melhor do que o Palmeiras poderia oferecer. E aí quando o Palmeiras percebeu que a situação do Estevão ia ficar complicada no Cruzeiro, com 14 anos, que o Cruzeiro errou nos contratos que fez com o Estevão e com a família, aí o Palmeiras traz ele para a academia de futebol, segura o pai dele, isso o João Paulo Sampaio sempre fala, você é o pai. Cuida dele como filho. No futebol eu cuido. E o Estevão virou essa venda mais cara da história do Palmeiras. Aí você vê, o Cruzeiro perdeu o Vitor Roque também. Olha o mal que fizeram pro Cruzeiro, quem estava tomando a conta lá. Tomara que agora com o Pedrinho a coisa mude. Mas se você somar quase 2 bilhões de reais, não sei, precisa pegar todo, porque tem garoto que sai por 2 milhões, 5 milhões de reais, 10. São vários. Se você somar todos que saíram, se bobear dá mais que esses 2 bi. E agora com essa venda astronômica por um cara que jogou apenas 20 partidas no profissional, um zagueiro. Potencial, pode vir a ser jogador de seleção brasileira, vai para um dos grandes do mundo. Mas, cara, é assustadora a discrepância de quanto se arrecada e quanto se gasta. Quanto o Palmeiras está arrecadando e quanto os outros estão gastando. É por isso que a gente tem visto o mercado aqui aquecido também. E quando a gente fala da negociação até interna, hoje se fala em euros também, né, Fernandinho? Sim, a gente discutiu isso semana passada. Discutiu isso aqui. Então, assim, os valores que estão chegando para os clubes também, essa venda do Palmeiras, mais uma, coloca o Palmeiras numa condição realmente de brigar com os pequenos da Europa, sim, em contratações. Tanto que o Palmeiras está tentando trazer o Andrés aí, que hoje é titular lá do Fulham, mas o Palmeiras está com uma proposta viável, né, que pode ser aceita. O jogador ainda sobra dinheiro. E sobra dinheiro. Olha assim. E essa proposta é antes de se falar em Vitor Reis, né? Antes de ter essa proposta de Vitor Reis. Sim. O Palmeiras está com dinheiro em caixa. Dá só uma olhada nos elencos mais caros entre os não europeus. E olha só, o Palmeiras lidera com 1,26 bilhão. O Flamengo empatado, né, cara? 1,25 é um 0 a mais, um 0 a menos, na hora da avaliação, o valor de mercado do jogador. Aí você vê o Botafogo na sequência, o América do México, que tem uma condição financeira, o futebol mexicano paga muito melhor do que o futebol brasileiro. A gente sabe de jogadores que vão para o México para ganhar dinheiro. Monterrey também na sequência. Os 3 clubes mais valiosos do mundo, entre não europeus, a gente são equipes brasileiras. O futebol brasileiro está com dinheiro. Aí você vê o River Plate na sequência, que é um clube muito tradicional, mas a gente sabe da dificuldade financeira na Argentina. Mais um mexicano, o Chivas do México. Aí você vê o Al Hilal, que é do Fundo Soberano lá da Arábia Saudita, um time do Neymar e companhia, está atrás de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Boca Juniors, que também, pelo mesmo problema financeiro que vive a Argentina, e o Al Nassr, outro gigante da Arábia Saudita, que está atrás das equipes brasileiras. E é o time do Cristiano. É o time do Cristiano Ronaldo. Cara, que loucura vive o futebol brasileiro. Tomara que isso seja um salto para a gente recuperar nossa hegemonia no futebol que a gente teve, pelo menos de seleções, e que seja o momento dos clubes darem o salto necessário. Esses 3 primeiros clubes aqui, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, vão estar no Mundial. E vão disputar com gigantes europeus, pelo jeito, pelo menos financeiramente, no mano a mano. Exato. Financeiramente disputa e ainda
sobre essa situação envolvendo o Vitor Reis, né? O Palmeiras, ainda financeiramente extremamente saudável, vai discutir com o Manchester City eu vendo, eu libero. Proposta excepcional, mas depois do Mundial de Clubes. Porque o Palmeiras já fez isso lá atrás com o Gabriel Jesus, quando no início da temporada europeia, o Guardiola liga para o Gabriel Jesus, fecha o contrato e o Palmeiras fala, beleza, mas eu só libero em janeiro, quando acabar a minha temporada, no meio da sua. Quando acabar a minha, eu libero. O Palmeiras quer contar com o Vitor Reis na Copa do Mundo de Clubes, no Super Mundial. E por financeiramente estar saudável e por ter um jogador que já recebeu outras consultas, o Arsenal, na estreia dele como titular no jogo contra o Corinthians, o Arsenal mandou representantes para ver o jogo, lá no Allianz Parque. O Real Madrid, quando veio atrás do Endrick, bateu o olho e falou, pô, esse moleque é bom também, esse moleque eu vou ficar de olho, se precisar eu ligo. Então o Palmeiras sabe que tem o respaldo de outros gigantes europeus para fazer a venda. Não está desesperado para vender. Se não conseguir a liberação até o meio do ano, ele não vai. O Palmeiras vai batalhar para isso. Eu não acredito nisso, Fernandinho. Por um valor desse... É difícil segurar. É muito difícil. Para zagueiro, um valor como esse, e com a condição que eu já disse que é 100% do Palmeiras, não dá para segurar. Se o Manchester bater... É lógico, o Palmeiras vai tentar negociar, é importante que o menino fique até o Mundial, que o City vai disputar também, né? Mas se o City falar, não, eu quero para agora, tem que mandar, tem que... E o time tá precisando de sangue novo lá, né? Não precisa nem o Manchester mandar, compra o bilhete pro menino de primeira classe, manda o menino lá para Inglaterra, porque realmente os valores que chegam é uma proposta irrecusável. Não tem como, se o Manchester exigir que o menino tem que se apresentar agora, tem que liberar agora. Tem cara de moleque mesmo. Ele é moleque, tem 18 anos. Muito menino. Se bobear, estaria servindo o Exército, que faz parte da nossa obrigação como brasileiro quando a gente faz 18 anos, né? É novo, mas é muito bom de bola, é muito seguro esse zagueiro. Tem muita personalidade que para jogar ali atrás com essa idade não é fácil, né? E ele entra, faz esse é o gol. É o gol contra o Corinthians, o primeiro gol dele. Contra o Flamengo também. Ele fez o gol então contra o Flamengo e contra o Corinthians. Esse aí, o segundo eu não lembrava. O primeiro eu sabia que era na estreia contra o Corinthians. Esse eu não lembrava, é o Flamengo então. Os dois gols que ele fez. É aquele tipo de situação que não dá pra falar, não dá, não vou liberar, né? Não tem como. Até porque não é nem... também, tanto né? é que acho que nem pediram mais dinheiro, né? Eu não sei se a multa dele é esse valor. A multa dele é é mais de 100 milhões de euros. A multa é mais de 100 milhões de euros. É uma coisa também que não existe. Aquela né? formalidade, Tá ninguém vai pagar, mas se quiser pagar, o Palmeiras aceita a multa. Você imagina a cabeça do menino também, se o menino tá a fim de ir amanhã, se fechar ele quer ir rápido. E o clube precisa lá também, né? Porque o Manchester City também precisa renovar um pouquinho, as coisas lá não estão muito boas, né? Então, eu acho que é uma coisa que se acontecer vai acabar sendo imediato e o Palmeiras vai ter que ir atrás de alguém, porque o Palmeiras sofreu sem o Murilo durante boa parte da temporada, mesmo com ele, mas não pode ficar só com dois, né? Pois é, e renovou o Gustavo Gomes, né? Gomes renovou. Renovou com o Gustavo. Vamos ver até o capitão do Palmeiras falando, aí, o Gustavo Gomes, que renovou o seu vínculo. Teve para sair, né? O mundo árabe queria o jogador, o Palmeiras segurou. E hoje aconteceu a renovação por mais uma temporada. E como disse o Marcelo, vai precisar de mais zagueiros, né? Precisa de mais gente. Palmeiras, o Antônio Chamorro está de volta porque existem renovações e existe uma cria da academia muito valorizada, hein, Tonhão? Pois é, Bruno, um abraço para você e para Mari, para quem acompanha o Sport Center. Exatamente, vamos começar então, já que um paraguaio renovou no Corinthians, um paraguaio também renovou aqui no Palmeiras, o Gustavo Gomes, zagueiro de 31 anos, que está desde 2018 aqui na Academia de Futebol, renovou até o final de 2027 com o Palmeiras, um dos maiores jogadores dessa história recente do Palmeiras, com 12 títulos, capitão, o Marechal aqui do Palmeiras, ele renovou, acertou a renovação ontem, então ele continua até os seus 34 anos como jogador do Palmeiras, um jogador que até teve um pouco de oscilação durante a última temporada, mas a reta final foi muito bem, tanto que foi um dos ganhadores da Bola de Prata, então ele continua aqui no Palmeiras. E por outro lado, outro zagueiro, mas esse sim da base, criado aqui na base do Palmeiras, o Vitor Reis, despertou interesse de clubes da Premier League já desde o ano passado. Ele fez só 22 jogos como profissional, mas já despertou interesse do Brighton. O Palmeiras rejeitou no ano passado uma oferta de 25 milhões de euros pelo zagueiro, mas agora o Manchester City sinaliza com uma oferta que pode chegar na casa de 40 milhões de euros, e aí realmente vai ficar muito difícil do Palmeiras dizer não. O Vitor Reis, que é uma dessas novas revelações, é um jogador que poderia chegar ainda em janeiro
ou depois da disputa do Mundial de Clubes, que é exatamente o que o Palmeiras prioriza para essa temporada. Mas essa oferta de 40 milhões de euros, se chegar, faria do Vitor Reis o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando as negociações do Lucas Beraldo, que era aqui do São Paulo, e foi para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros. O jogador se animou, obviamente, né, com a possibilidade de jogar na Premier League, mas por enquanto ainda não há oferta na mesa do Palmeiras, mas se chegar, aí sim o Palmeiras vai analisar, mas são 40 milhões de euros pelo Vitor Reis, Bruno e Mari. Meu Deus do céu, é dinheiro, hein? A gente tem na tela os números do Vitor Reis desde a estreia dele pelo pelo profissional, pelo Palmeiras. 22 jogos, entre os zagueiros, né, só fica atrás do Gustavo Gomes, com 2 gols, passes certos, desarmes, também lidera esse quesito, e posses recuperadas. Lidera, então, entre os seus companheiros de posição. Que o Vitor Reis joga bola não é novidade pra ninguém, né, Mari? Não. Realmente, assim, chama atenção pela idade, pela segurança também, né? Porque teve um momento que ele jogou clássico, que Sim. não foi? Que ele começou Fez ali gol em numa clássico. sequência em clássico. E, assim, realmente chama muito atenção a qualidade. Depois a gente vai falar também sobre a questão dos valores. É um jogador de muita qualidade, é mais um que a base do Palmeiras desenvolve de uma maneira espetacular, um trabalho de fato incrível, exemplar nessa integração com o profissional, mais um jogador que consegue absorver muito do que é o trabalho do Abel. E acho que você falou num ponto interessante, a idade traz uma personalidade que não condiz, entre aspas, né? Que de fato a gente vê. Até com a cara vários dele, né, jovens, Mari? Quando você exato. olha pra carinha, muita cara de menino, Sim, né? Muito. E, enfim, vários jogadores que a gente também já pôde acompanhar, que sobe, tem aquele nervosismo natural, o zagueiro, né, com uma responsabilidade gigantesca, um setor ali que o Palmeiras vem encontrando, de fato, muito equilíbrio entre as disputas, e ele passa frente de outros jovens, né, que já estavam há mais tempo ali integrando o elenco principal do Flamengo, um jogador que, de fato, tem mercado no... Do Palmeiras. Um jogador que, de fato, tem mercado. Isso não, não. errado? Você falou do Não é que você Flamengo. falou do elenco do Flamengo. Ah, desculpa, do Palmeiras. Eu estava buscando onde que eu errei. Enfim, super jogador. Tanto que, como a Mari falou, né, antes o zagueiro jovem ali da base era o Naves, que era quem mais Isso. aparecia. Ele se coloca à frente do Naves e se intromete numa dupla consolidada de Gustavo Gomes e Murilo. É verdade que o Murilo sofreu muitas contusões, mas mesmo assim, em determinado... Mas ele já era dúvida, né, quando o Murilo volta. Então, Isso, assim, é. não sei Aí agora, que a gente ia né? chegar. Era assim, não, deixa o Vitor Reis e não sei se sabemos se volta o Murilo ou o Gomes não vive boa fase. O Gomes também não estava vivendo um bom momento, Não é? mas é o capitão do time, experiente. O Vitor Reis, ele é muito novo, até a Mari estava falando a carinha dele, só que ele sempre foi capitão, né? Lembro que ele era capitão da seleção de base, se eu não tô... agora eu não vou lembrar a competição, mas enfim, ele era capitão, camisa 3 e capitão da seleção de base, então isso já traz... E ele é muito seguro, um cara muito sereno, muito calmo, com a bola no pé. Teve até jogo, enfim, com algumas disputas aéreas que ele teve que fazer, e ele tranquilamente... Enfim, Davidson, Pita, esses caras que são mais chatos, né, nesse jogo aéreo, são mais fortes que ele fisicamente, e ele se impondo bem fisicamente contra esses caras. E além disso, zagueiro e goleiro, geralmente quando sobe da base, são posições mais complicadas do cara se portar, porque é a segurança da equipe, ele tá ali na linha de frente. Se ele errar, esquece, não tem muito o que fazer. Geralmente você vê quando um cara é mais novo, assim, 17, 18 anos, um ponta, driblador, um meio campista, assim, às vezes, que jogue pelo lado, assim, até o camisa 10 é um pouco mais difícil, porque fisicamente ele é mais franzino do que os outros, até um centroavante muito novo é difícil, porque geralmente fisicamente ele é mais fraco do que os adversários. E ver o Vitor Reis, um zagueiro, 18 anos, franzino, com a qualidade que ele tem, com a serenidade que ele tem, é um baita nome pro futuro. Mas de ele seleção vale, também, ele pra vale mim. tudo Dinheiro, isso, porque Só um pouco, o recorte é curto. O recorte porque, é a pequeno. gente tem exemplos de 2 jovens que saíram recentemente aqui do Brasil e os valores, né? O Beraldo e o Murilo. 2 jogadores, o Beraldo foi para a seleção até, né? Estava na seleção no momento. E o Murilo, que já é um destaque, já vai bem na Premier League. Cobrado para ser convocado mais vezes, Nottingham Forest. E esses 2 jogadores, acho que acho não, a gente vai ver os números. Juntos eles não dão o valor do Vitor Reis. Sim. Juntos, os 2 destaques e zagueiros mais caros do futebol brasileiro não dão os 40, não atingem esse valor de 40 milhões de euros. Olha lá, o Beraldo, então, ele foi vendido para o PSG
por 63 milhões, 100 milhões de reais. Na época, 19 milhões de euros. O Murilo, ele foi vendido por 93 milhões de reais. Então, assim, os dois juntos, eles batem ali 194 milhões de reais. O Vitor Reis está passando de 250 milhões. Mas tem uma A questão. valorização do euro. Isso. Tem uma questão em cima disso daí, em relação o valor que é irrecusável. Sim. Depende do clube também. Ele não vai falar não pro City. Não tô falando time do que clube, recebe a não. Tô proposta. falando do time que recebe a proposta mesmo. A base, por exemplo, do Palmeiras hoje é extremamente valorizada. Ah, sim. É igual a reclamação que eu vi de alguns torcedores, por exemplo. O Corinthians está vendendo o moleque por tanto, e você vê lá, por exemplo, na época, se eu não estou enganado, João Gomes, do Flamengo, e o André do Fluminense. Em relação ao número, e o Moscardo do Corinthians, que também estava sendo vendido. Enfim, essa questão depende da segurança financeira do clube. Por exemplo, o Palmeiras tem segurança financeira. O Flamengo tinha, na ocasião, uma segurança financeira. Porque chegou a proposta do Vai Brighton, chegar- 20 milhões, o Palmeiras falou, não quero. Não vou vender. Não preciso vender, vou recusar. E se vier algo que eu realmente ache que não tem como recusar, que é irrecusável, aí eu vou aceitar. Porque a proposta de 22, 23 milhões de Já era euros alta. já era zagueiro altíssima. já é altíssima. Já era Exatamente, muito alto, é isso que muito eu tô dinheiro. falando. A gente falava aqui no Sport Center, quando saiu a primeira informação desse valor, Isso. a reação do Marra, eu lembro a gente estava com a agenda coberta, passando imagens, o Marra olhou e falou assim, é muito dinheiro. Mas O jeitinho do Marra, é muito dinheiro. Só que a gente tá falando agora do dobro. Exatamente. Isso. Nós estamos falando do dobro, 40 milhões, gente, 40 milhões de euros. E vem da necessidade do comprador também, né? Do City precisando se movimentar no mercado, precisando reforçar o seu sistema defensivo. O que não quer dizer que o Vitor chega já com essa garantia, né, de jogar ou, enfim, de disputar esse espaço, mas é o City também precisando se movimentar. Então, na figura do Manchester City, se ele entende que para o time dele é a base do valor, ele vai oferecer. Porque não foi nem contraproposta, né? Não foi nem te dou isso, mas eu quero isso. Partiu do próprio Manchester City essa oferta. Já chegou com o pé na porta. Não é assim, o Brighton ofereceu 22, deixa eu oferecer 25. 25, exato, não. Vou logo o dobro. Vamos lá, dá o moleque. Tu vai fazer o quê? Se realmente chegar essa oferta de 40 milhões, não tem como. Não Se tem for como. pra agora, mas eu quero agora. Não tem como, cara. Não tem como. Você não tem Isso é o tipo de como. proposta irrecusável, não é? Eu acho que sim, Não tem como, cara. 40 milhões de euros por um menino de... A gente tá vendo aí 22 jogos, né? 18 anos, 22 jogos no profissional. 18 anos, 40 milhões de euros. Zagueiro. Não é um atacante. Não, porque o próprio Estevão, ele bate ali 45, ele pode chegar a 60, mas dependendo das metas, né? Dos bônus. Mas das aí é o bonificações. ponta, é o driblador. Isso, então, isso mas a gente ele já tá acostumado. Mas o E valor, mesmo assim, o valor já é fixo alto. já é 45. Exatamente. Seleção brasileira já, profissional, não só a seleção de A base. gente tem a tela como fazendo essas contas na base do Palmeiras, porque se a gente fala assim, o modus operandi, ou o que a gente tem que seguir, pimba, cola essa tela aí. Olha isso. Não, até porque esse recorte é de um ano, da venda do Endrick pra cá. Isso. A gente não tá contando 5 anos. Não. A gente tá contando 1 ano e alguns meses aí da venda, da negociação do Endrick até aqui. E o Endrick, que era o fenômeno. E aí você vê o Olha Endrick lá, ficando pra trás o já. Vitor Reis, ele é quase o valor do Estevão. Sim. Se chegar essa proposta dos 40, isso. né? Porque ainda tem o bônus também do Estevão, né? Que já tá definido e tem tudo isso. O Luiz Guilherme, que na ocasião ainda estava buscando espaço ali. Eu lembro que o Abel estava tentando botar ele para jogar aberto, tentando ver se ele jogava melhor centralizado ou aberto, onde o Estevão estava atuando até, né? Onde Falou sobre a situação do Veiga, né? a se de situação fato do se Veiga e o Luiz Guilherme, que estava buscando espaço 172 milhões. Já, a tela ali embaixo tá 1,1 bilhão. A geração bilhão. A geração bilhão. Por bilhão em menos de 2 anos. É por isso que o Flamengo tá atrás do... Eu esqueci o nome dele agora. João Paulo, né? Por isso que o Flamengo tá atrás dele. Porque olha... Esses números para os outros, não é, Tonhão? Esses números para os outros clubes, esses números são constrangedores. Eu não quero falar sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Tá. Com esses 4 jogadores, é praticamente a dívida impagável do Clube Atlético Mineiro. Que será o assunto. Nós estamos falando, o Galo ontem apresentou a dívida, 1,4 bilhão de dívida. Então, só com esses 4 jogadores, o Palmeiras compraria o Cruzeiro e o Botafogo. Olha que loucura. 2 dos maiores clubes do país.
Só com esses 4 jogadores, o Palmeiras quitaria a Neoquímica Arena e ainda sobraria mais de 300 milhões de reais. Um troco, né? Sobraria um troco. Um troco. É constrangedor para os outros clubes esses números envolvendo esses 4 jogadores do Palmeiras. Impressionante o trabalho de base do Palmeiras, né, Tonhão? Exato. Já teve Estevão, teve Hendrick, teve Kevin. Assim, ainda são esses jogadores também que são muito jovens ainda, né? Antes dos 17, 16 já estavam negociados. E tem uma coisa que até eu comentei na redação. Como o Palmeiras ele consegue promover bem a sua base, né? Esses jogadores, por exemplo, eles já dão entrevistas para fora, eles já aparecem surgindo como o novo Neymar ou o novo. Então, assim, a envelopagem que eles fazem para esses jogadores é muito forte também. O Vitor Reis, o Brighton era 25 milhões de euros, o Palmeiras disse não. E agora já chega uma outra de 40. O City, a Mari Pereira comentou, o City teve o Dias, o Stones, o Ake, são jogadores que estavam machucados durante a temporada, eles ainda estão buscando outros zagueiros até no mercado europeu, mas nenhum tão barato, entre aspas, quanto o Vitor Reis. 40 milhões, o City, por exemplo, poderia pagar por um zagueiro do Eintracht Frankfurt 50 milhões. Tem outro zagueiro do Lens, que é uma promessa também, que eles também pagariam acima desse valor que é para o Vitor Reis. Mas 40 milhões de euros já é uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Então o Palmeiras ele trabalha muito bem com isso também, dessa promoção dos jogadores. E, além disso, né, o Vitor Reis aí, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Mas você, pelo Vitor Reis, se for esses 40 milhões de euros, paga o que o Palmeiras investiu no Facundo Torres e também no Paulinho. É o que a gente conversou aqui outro dia sobre o João Paulo, que deve ter um salário alto. É pouco. A gente não sabe quanto ele ganha, mas sabe que é pouco. Não é? É. Portanto, que ele rende, né, financeiramente e esportivamente para o clube. E entra numa rota, e a gente estava conversando sobre isso na redação hoje mais cedo, né, Mari? Porque entra numa rota de sucesso, de valorização. Por um tempo a gente falou, lembrou da base, mesmo do São Paulo, como vendia muito bem seus garotos. O Santos, depois de Neymar, como qualquer moleque que aparecia até com o cabelo arrepiado, bum, era vendido. Fez um moicano ali de gel, conseguia. Neilton, Vitor Andrade, qualquer jogador já tinha um carimbo, assim, de credibilidade. O próprio, pegando o resto ainda, tipo um Caio Jorge que sai, um moleque atacante que aparece no Santos, você entra numa rota de sucesso. O Palmeiras entrou nessa. Sucesso e credibilidade, né? O primeiro saiu bom, o segundo saiu bom, o terceiro que apareceu eu quero também. Eu entro nessa briga. Sucesso e credibilidade. E tanto que o Abel já puxa um jovem da base, o zagueiro Benedetti, que está jogando a Copinha e que vai integrar o time principal também. Depois eu falo, mas por isso, assim, não questionando, mas quando o Palmeiras envolve jogadores da base e negócio, eu acho que todo mundo já olha, opa, abriu mão do Patrick de Paula. Por quê? Tem alguma coisa. Abriu mão do Patrick para ser negociado com o Atlético. Por quê? Por quê? Mais do perdão. É o nosso assunto a partir de agora. Nosso amigo Nivaldo Silo já está aqui no nosso telão, na porta da academia, justamente para falar sobre o Verdão. Quem é que você chama? Papai colocou até o óculos para ficar diferente, papai. Bom dia, Decilo, meu lindo. Decilo, eu juro que eu tentei desviar o foco ali, mas não deu, não. Não é a mamãe? Não. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Lívia. Essa descontração que é a marca registrada do nosso jogo aberto. Abraço pra você, Lívia. Calma, baby, calma. Ronaldo, Lívia, boa temporada pra vocês. Boa temporada para vocês, para falar do Palmeiras, que está treinando em 2 períodos. Palmeiras que tem hoje 28 atletas à disposição do técnico Abel Ferreira, 5 jovens que ajudaram o Palmeiras a se classificar por antecipação na Copa São Paulo, vieram para compor o elenco, a gente não sabe se eles voltam ou não. Tem um jogo ainda nesta quinta-feira do time do Palmeiras em Barueri, da Copinha, e a gente não sabe se esses jogadores vão continuar aqui ou vão reforçar o time sub-20 na Copa São Paulo. Isso o tempo vai dizer. Agora, eu falei de 28 atletas, tem o Paulinho, que ainda está... Paulinho que está se recuperando, e tem a questão do Andréas Pereira, que está virando uma novela. Está tudo acertado entre o jogador e o Palmeiras, mas precisa o Palmeiras convencer o Fulham. A proposta foi feita, são 20 milhões de euros, né?
mas o Fulham, o time inglês, ainda não respondeu sobre isso. Independentemente dessa situação, que o Palmeiras espera se resolver nas próximas horas, até porque a temporada está começando, o Palmeiras estreia na próxima quarta-feira em casa contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. Vai ser uma temporada gigante, o Andrés Pereira seria um reforço importante, inclusive para a questão do Mundial de Clubes, que vai ser no meio do ano. Tem coisas acontecendo nos bastidores, jogadores que desistiram de sair e jogadores que podem sair. Eu vou falar desse que está chegando, é um atacante que está chegando, o Facundo Torres. No primeiro treino com bola, ele mandou bola para a rede. É o que se espera de um atacante, a gente vai ver daqui a pouco na reportagem. Tem o jovem Vitor Reis, de apenas 18 anos de idade, que pode estar de saída. O Palmeiras queria negociá-lo só depois do Mundial, mas há uma proposta gigante, vou falar na reportagem daqui a pouco também, de um gigante inglês, o Manchester City, fazendo uma proposta que surpreende o Palmeiras pelo valor oferecido. E tem também, só que o Palmeiras disse que não recebeu nada oficial ainda, vamos ver, ainda, né? E tem a questão do Gustavo Gomes, que renovou o contrato dele. Ele que chegou em 2018, deve ficar até o final de 2027. Tudo isso a gente vai ver na reportagem do Palmeiras, mais uma vez treinando em 2 períodos aqui na academia, se preparando para a temporada 2025. Vamos ver a reportagem. No primeiro treino com bola, bola na rede. É o que se espera de um atacante. Foi o que mostrou o uruguaio Facundo Torres. Além dos gols, a vontade nas alturas. Estaba ansioso de poder arrancar este 2025, ojalá sea un gran año de todos juntos, nada, muy contento, muy feliz de estar aquí, y nada, vamos avante palestra. Pode ser uma das novidades para a estreia na quarta-feira que vem contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista em casa. Que vamos a dar el 100% y un poco más, cada partido, cada guerra que tendremos, vamos a dar todo por esta camiseta y ojalá lleguemos a cumplir grandes sueños. 5 jogadores do Sub-20 que ajudaram o Palmeiras a se classificar com 2 vitórias na Copa São Paulo foram chamados para complementar as atividades. Talvez alguns nem voltem para lá. Respostas que o tempo vai dar. Coisas acontecendo, outras nem tanto. Zé Rafael desistiu do Santos. De novo, vai seguir por aqui, à espera de novos capítulos. Rony e Fluminense também não se acertaram. O time carioca fez nova proposta e ouviu o pedido de um salário ainda maior. Vamos esperar. Cada caso se define a seu tempo. Nesse aspecto, o Palmeiras tem uma jovem promessa que pode sair por uma proposta milionária e inesperada. E uma referência que vai seguir mais um pouco com a equipe. Falamos de 2 zagueiros, um de 31 anos de idade e o outro de apenas 18. Vitor Reis, apenas 22 jogos pelo time profissional, 2 gols marcados, só, entre aspas, contra Corinthians e Flamengo. Contrato até o final de 2028. Dono de 100% do garoto, o Palmeiras estipulou multa rescisória de 100 milhões de euros e imaginava negociá-lo por cerca de 30 milhões de euros, mas apenas após o Mundial do meio do ano. Só que surgiu a informação de que o Manchester City estaria disposto a pagar mais que isso para levar a promessa embora imediatamente. Seriam 40 milhões de euros, mais de 252 milhões de reais. O Alviverde ainda não foi procurado oficialmente. Risco de perder o menino que virou uma das maiores promessas de sua posição no Brasil, por um lado. A certeza de não abrir mão de seu xerife do outro. O Alviverde acaba de renovar contrato com o paraguaio Gustavo Gomes. Ele, que chegou no clube em 2018, acertou a permanência até o fim de 2027. Eu falei que quando vim aqui, acho que encontrei meu lugar no mundo. Tenho uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida, né? Positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro. Ele é o maior zagueiro artilheiro da história do clube, 37 gols. Um dos mais vencedores do Palmeiras, 12 títulos. E o desejo de seguir como uma referência ao Alviverde. Feliz por ficar mais tempo aqui e só tenho que retribuir em cada jogo com esforço e dedicação.
Esforço e dedicação é o que mostram as imagens do zagueiro que segue como capitão referência, do atacante que chegou cheio de vontade. A regressiva é pela bola rolando, para valer, o que acontece daqui a uma semana, quando começa o Paulistão. Notícia que chocou e agitou aí os bastidores, porque as cifras são altíssimas. Vitor Reis, um zagueiro promissor, chegou como destaque na temporada passada, de apenas 18 anos. Chegou para ser rival do Gustavo Gomes, do Murilo, uma posição muito bem resolvida no Palmeiras. Mostrou serviço, fez 2 gols, fez gol no seu Corinthians. E tem nada mais, nada menos do que o City preparando uma proposta, algo como 40 milhões de euros, mais de 250 milhões de reais, Ronaldo, para um zagueiro. É, jovem, fez gol no Corinthians, fez gol no Flamengo e está aí no mercado agora com esse valor espetacular. Isso é parabéns à administração do Palmeiras, a verdade é essa. Porque a mamãe conseguiu vender o Hendrick com a baita de uma grana, o Estevão com a baita de uma grana e o zagueiro agora também com valor estrondoso. Porque o moleque é diferente. O moleque é diferente. Se você vê ele dentro de campo, a postura, a criação lá da base do Palmeiras, que colocou tudo isso na cabeça desse menino, olha lá, a passada diferenciada. Isso é fruto de um trabalho, de quem garimpou, de quem foi atrás. Enquanto outros clubes estão pegando só dívida, né? Pegando dívida, administrando dívida. O mais gostoso é para quem está aí no ramo, como comandando a Leila, que é a comandante, administrar esse tipo de coisa, de jogadores sendo sondados, de você ter lá o time, o próprio treinador Abel chamando a molecada lá de baixo. É isso que está funcionando direitinho a roda ali do futebol no Palmeiras. Que sirva de exemplo. É assim que tem que ser. Ah, Ronaldo é rival, mas tá vendo a coisa boa que tá acontecendo aí? 40 mil aí que esse menino que é espetacular. Quando o trabalho é bem feito, precisa ser elogiado, né? Isso aí. Agora, ele não começou na zaga, né? Quando ele começou, ele era meia. Mas aí vem se firmando no Palmeiras. Ano passado foi destaque também na Copinha, já foi capitão na seleção também. E aí uma proposta do City. O Brighton chegou a fazer uma proposta também, andou sondando o zagueiro. Ou seja, o futebol inglês agrada. Você acha que o perfil, o futebol que ele apresenta aqui é de acordo, é compatível com o inglês? Porque para mim é um dos mais competitivos. Então, a gente vai dizer que é compatível, né? Esse menino cabe em qualquer lugar, né? Pô, ver, muito novo, né? É muito novo e você pode adaptar ele em qualquer lugar. Por isso esse valor estrondoso, por isso essa forma, que foi um meia também que estava lá, que foi criado em São José dos Campos, se eu não me engano. É uma cria de São José dos Campos, então você tem que valorizar o trabalho feito. A verdade é essa, você tem que tirar o chapéu, porque aí a coisa flui normalmente e está fluindo para o Palmeiras porque o trabalho é profissional. Não tem retoque esse trabalho na base aí do Palmeiras e tem que ser visto com bons olhos por todas as equipes aqui em São Paulo. E o que tem sido visto com bons olhos e não tem como ser diferente é Gustavo Gomes, xerifão, dono da zaga alviverde, renovou seu contrato até 2027. Não tem como questionar o quanto ele se identifica com o Palmeiras e a sua importância nessas últimas temporadas tão vitoriosas, né? É o xerifão, né? Ele é. Ele é um cara diferenciado também, por isso que faz tempo que está no Palmeiras e vai ter uma vida longa, porque além de se cuidar muito bem, é um cara que antecipa a jogada, é um cara que o jogo tá difícil, ele se apresenta, ele não se esconde, coloca os companheiros também para jogar. No escanteio é um cara perigosíssimo, tem que ser marcado também, então parabéns, olha lá, 300 jogos, isso é uma marca de cara que tem a camisa do Palmeiras como a segunda pele aí. Gustavo Gomes, que chegou no Palmeiras em 2018, é um dos caras que mais conquistou, se não me engano, foram 12 títulos ao todo, veio nessa barca vitoriosa, sabe que é levantar um caneco, faz muito bem o Palmeiras em prolongar o seu contrato até 27. Pois é, pessoal, o Palmeiras não tá pra brincadeira aí quando o assunto é venda de jogadores, hein? O Palmeiras aí, que nos últimos anos aí, com a venda de jogadores, né, a força da base gera muito dinheiro no caixa do time do Palmeiras, né? Já vem gerando aí um total nas negociações recentes de 1,1 bilhão de reais, né? Venda, isso contando venda, mais os bônus, né? Chega aí a mais de 1 bilhão de reais. E com essa venda aí também, se caso o Palmeiras vender, né, o Vitor Reis, se o Palmeiras aí conseguir vender aí, ou for vender mesmo o Vitor Reis aí, né, por esses 40 milhões de euros, é equivalente aí a cerca de 252 milhões de reais, né? Então, o Palmeiras aí com essas vendas do Vitor Reis e tudo que já vem vendendo aí nos últimos anos, o Palmeiras
chegaria à marca aí de 1,3 bilhões de reais, né? 1 bilhão e 300 milhões de reais aí com essa venda do jogador. Mas e aí, na sua opinião, o que é que vocês acham? O Palmeiras deveria vender o Vitor Reis ou deveria segurar o jogador? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.